O bilionário tinha tudo: dinheiro, poder, sucesso. Mas toda noite jantava sozinho, no mesmo restaurante, na mesma mesa. Ninguém ousava se aproximar, até que a garçonete quebrou todos os protocolos e disse palavras que mudaram tudo. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. Marina parou no meio do salão, a bandeja tremendo levemente nas mãos. E pela primeira vez em 3 anos, servindo naquele restaurante, sentiu vontade de quebrar o protocolo, de atravessar o espaço elegante entre as mesas, sentar na frente daquele homem e perguntar a única coisa que ninguém tinha coragem de perguntar: por que você está tão sozinho? Não era normal. Não era apenas solidão casual, a solidão de quem prefere jantar em paz depois de um dia cansativo. Era outra coisa. Era o tipo de solidão que dói só de olhar. O tipo que se instala nos ombros e vai afundando, vai pesando, vai transformando cada refeição em uma tortura silenciosa disfarçada de rotina. E Gabriel Mendes, o homem que tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, estava ali, sentado na mesma mesa de canto, com o mesmo terno impecável, o mesmo vinho caro e aquela expressão. Aquela maldita expressão que Marina não conseguia mais ignorar. Ela apertou os dedos ao redor da bandeja e respirou fundo, tentando se recompor. Não podia fazer isso. Não podia se envolver. Não podia deixar que aquilo a afetasse. Mas já era tarde. Já tinha afetado. E quanto mais ela tentava fingir que não via, mais impossível se tornava desviar o olhar. O restaurante estava cheio como sempre às 8 da noite de uma quinta-feira. Executivos discutindo contratos, casais comemorando datas especiais, grupos de amigos rindo alto demais para o ambiente sofisticado. A vida acontecendo em cada mesa, menos naquela. Naquela mesa, a vida parecia ter parado há muito tempo. Marina ajustou o avental vermelho que marcava os garçons do turno da noite e forçou os pés a se moverem. Tinha trabalho a fazer. Não podia ficar parada no meio do salão, olhando para um cliente como se ele fosse um quebra-cabeça que ela precisava resolver. Mas enquanto caminhava entre as mesas, servindo água, anotando pedidos, sorrindo automaticamente, seus pensamentos estavam presos naquela mesa de canto. No homem que cortava a comida com movimentos mecânicos, que bebia o vinho sem realmente saborear, que olhava para o prato como se estivesse em outro lugar, como se estivesse em qualquer lugar menos ali. E Marina sabia o que era estar em um lugar, mas pertencer a outro. Sabia o que era sorrir quando o coração está pesado. Sabia o que era fingir que está tudo bem quando nada está. Ela tinha 26 anos e já tinha vivido o suficiente para reconhecer dor quando via. Não precisava ser dramática, não precisava ser óbvia. Às vezes, a dor mais profunda é a mais silenciosa. A que se esconde atrás de ternos caros, sorrisos educados e mesas reservadas. Marina voltou para a cozinha e encontrou Lucas encostado no balcão, checando o celular. Ele ergueu os olhos quando ela entrou e franziu o senho. Você tá com cara de quem viu um fantasma. Marina colocou a bandeja vazia no balcão e cruzou os braços. Você já reparou no cliente da mesa 7? Lucas deu de ombros. O Mendes? Claro, todo mundo repara nele. Rico, bonito, gorjeta generosa. O sonho de qualquer garçom. Não é isso, Marina insistiu, a voz saindo mais urgente do que pretendia. Você já reparou que ele sempre está sozinho? Que ele janta aqui 3 vezes por semana e nunca tem ninguém com ele? Lucas guardou o celular no bolso e olhou para Marina com atenção agora. E daí? Tem gente que gosta de jantar sozinha. Ninguém gosta de jantar sozinho assim. Marina retrucou, e havia algo na voz dela que fez Lucas hesitar. Ninguém olha para a comida daquele jeito quando está tudo bem. Lucas ficou em silêncio por um momento, estudando a expressão de Marina. Então suspirou. Marina, você não pode salvar todo mundo. Eu não quero salvar ninguém, ela respondeu, e percebeu que era verdade. Não era sobre salvar, era sobre ver, era sobre reconhecer, era sobre quebrar o silêncio que todos fingiam não notar. Eu só acho que alguém deveria falar alguma coisa.
Alguém deveria perguntar se ele está bem. E você acha que esse alguém é você? Lucas perguntou, mas não havia julgamento na voz, apenas curiosidade genuína. Marina abriu a boca para responder, mas as palavras não saíram, porque ela não sabia se era ela, não sabia se tinha o direito, não sabia se ele ia ouvir ou simplesmente ia dispensá-la com aquele sorriso educado e distante que dava para todos. Mas sabia uma coisa, se ela não fizesse nada, se continuasse servindo ele em silêncio, fingindo não ver, se tornaria cúmplice daquela solidão. E Marina tinha muitos defeitos, mas cumplicidade com dor alheia não era um deles. Ela pegou a jarra de água e voltou para o salão. Seus passos eram firmes, mas o coração batia descompassado. Aproximou-se da mesa 7, onde Gabriel estava olhando para o celular virado para baixo. Nenhuma notificação, nenhuma ligação, nada. Marina encheu o copo de água dele, e quando ele ergueu os olhos para agradecer, ela não desviou o olhar, não sorriu automaticamente, não fingiu, apenas olhou de volta. E por um segundo, apenas um segundo, viu algo nos olhos dele que confirmou tudo o que ela suspeitava. Ele não estava bem, nem de longe. Gabriel piscou, surpreso com a intensidade do olhar dela, e Marina se afastou antes que pudesse fazer algo que a colocaria em problemas. Mas enquanto caminhava de volta para a cozinha, sabia que algo tinha mudado. Algo pequeno, imperceptível para quem estivesse olhando de fora. Mas entre ela e aquele homem solitário, algo tinha sido reconhecido. E uma vez reconhecido, não dava para fingir que não existia. Marina serviu outras mesas, sorriu para outros clientes, fez seu trabalho com a mesma eficiência de sempre. Mas seus pensamentos estavam presos naquela mesa de canto, no homem que tinha tudo e parecia não ter nada. Ela sabia o que era ter pouco. Sabia o que era acordar cedo, pegar 2 ônibus para chegar ao trabalho, contar cada centavo, escolher entre pagar a conta ou comprar algo além do básico. Sabia o que era viver com dificuldade, mas sempre fez isso de cabeça erguida, sempre encontrou motivos para sorrir, sempre agradeceu pelo que tinha, porque dinheiro podia comprar conforto, mas não comprava paz, não comprava companhia, não comprava a sensação de pertencer a algum lugar, a alguém. E Gabriel Mendes, sentado naquela mesa de canto com seu terno de grife e seu vinho caro, não pertencia a lugar nenhum. Estava flutuando, perdido, sozinho. E Marina, que tinha passado a vida sendo invisível para tantos, via ele com uma clareza dolorosa. A noite avançou. Gabriel pediu o prato principal, comeu metade, deixou o resto. Recusou a sobremesa, pediu a conta, pagou com o cartão preto, gorjeta generosa, sempre generosa. Como se dinheiro pudesse preencher o vazio de uma conversa que nunca acontecia. Ele se levantou, ajustou o paletó, pegou o celular que continuava sem notificações e caminhou em direção à saída. Marina observou cada passo. Observou a forma como ele cumprimentou o maître sem realmente olhar para ele, a forma como agradeceu mecanicamente, a forma como saiu pela porta de vidro e desapareceu na noite, sozinho, como sempre, e algo dentro dela quebrou. Não quebrou de forma dramática, não quebrou com barulho, quebrou silenciosamente, como coisas importantes sempre quebram. Porque Marina percebeu que se ninguém fizesse nada, se ninguém falasse nada, aquele homem ia continuar jantando sozinho até que a solidão o consumisse completamente. E talvez já estivesse consumindo, talvez fosse tarde demais. Mas Marina não acreditava em tarde demais. Acreditava em tentar, acreditava em falar, acreditava que às vezes uma palavra certa no momento certo podia mudar tudo. Ela terminou o turno, trocou o avental vermelho pela blusa simples que usava para voltar para casa, pegou a bolsa surrada e saiu pela porta dos fundos. O ar frio da noite bateu no rosto e ela respirou fundo. Lucas apareceu ao lado dela, acendendo um cigarro. "Você vai fazer alguma coisa, né?" Ele perguntou sem rodeios. Marina olhou para ele e assentiu. "Vou,
Você sabe que pode se meter em problemas, né? Clientes assim, eles não gostam de ser questionados. Eu não vou questioná-lo, Marina respondeu a voz firme. Eu só vou falar a verdade. Lucas soltou a fumaça devagar e balançou a cabeça, mas estava sorrindo. Você é louca, sabia? Talvez, Marina admitiu, mas prefiro ser louca do que cúmplice. Lucas não respondeu. Apenas deu mais uma tragada e jogou o cigarro no chão, apagando com o pé. Toma cuidado, gente com dinheiro é complicada. Gente é complicada, Marina corrigiu, com ou sem dinheiro. Ela se despediu e começou a caminhar em direção ao ponto de ônibus. A rua estava vazia, iluminada apenas pelos postes e pelas luzes dos restaurantes ainda abertos. Marina olhou para o céu escuro e fez uma promessa. Na próxima vez que Gabriel Mendes entrasse naquele restaurante, na próxima vez que se sentasse naquela mesa de canto, na próxima vez que jantasse sozinho, ela ia romper o silêncio. Ia dizer as palavras que ninguém tinha coragem de dizer. E se ele a dispensasse, tudo bem. Pelo menos ela teria tentado. Pelo menos alguém teria visto. Sexta-feira chegou mais rápido do que Marina esperava. Passou o dia inteiro com um nó no estômago, ensaiando mentalmente o que diria, como diria, se realmente teria coragem quando o momento chegasse. Acordou mais cedo, preparou o café com as mãos tremendo levemente, olhou para o espelho pequeno do banheiro e viu nos próprios olhos uma determinação que não sabia que tinha. Não era sobre ser corajosa, era sobre ser honesta. E honestidade, Marina tinha aprendido, era uma das poucas coisas que o dinheiro não podia comprar. Pegou os 2 ônibus de sempre, chegou ao restaurante 1 hora antes do turno começar, trocou de roupa no vestiário apertado que dividia com os outros funcionários. O avental vermelho parecia mais pesado hoje, como se carregasse o peso da decisão que ela tinha tomado. Lucas entrou no vestiário enquanto ela amarrava o avental, e pelo olhar dele, sabia que ele estava pensando a mesma coisa. Ainda vai fazer isso? Ele perguntou sem rodeios. Marina assentiu. Vou. E se ele te mandar embora? Se reclamar com o gerente? Então pelo menos eu tentei, Marina respondeu, e havia uma calma na voz dela que surpreendeu até ela mesma. Lucas ficou em silêncio por um momento, então deu de ombros. Tá bom, mas se precisar de testemunha de que você não estava sendo inconveniente, me chama. Marina sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno. Obrigada, Lucas. Ele acenou e saiu, deixando Marina sozinha com seus pensamentos. Ela respirou fundo, fechou o armário e saiu para o salão. O restaurante ainda estava vazio, as mesas arrumadas com toalhas brancas impecáveis, os talheres brilhando sob a luz dos lustres de cristal. Tinha algo de irônico em toda aquela perfeição, toda aquela beleza cuidadosamente construída. Mas beleza, Marina sabia, não era o mesmo que calor, não era o mesmo que humanidade. E aquele lugar, por mais sofisticado que fosse, estava frio. Frio de um jeito que nenhuma decoração cara conseguia disfarçar. As horas passaram devagar. Marina serviu as primeiras mesas, sorriu para os clientes, fez seu trabalho. Mas o coração batia acelerado, porque ela sabia que às 8 da noite, como sempre, Gabriel Mendes ia entrar pela porta. E quando isso acontecesse, ela ia ter que decidir se realmente tinha coragem de fazer o que prometeu. 8 horas. A porta de vidro se abriu, e lá estava ele, Gabriel Mendes, com o terno cinza escuro, a gravata perfeitamente ajustada, os sapatos reluzentes. O maître se apressou em recebê-lo, fazendo as mesmas reverências exageradas de sempre, conduzindo-o até a mesa de canto. Mesa 7. Sempre a mesma. Gabriel sentou, pegou o cardápio e Marina sentiu as pernas fraquejarem. Era agora. Era o momento, mas seus pés não se moveram. Ficou ali, parada, perto da cozinha, segurando a jarra de água com tanta força que os dedos ficaram brancos. Lucas passou por ela, deu uma cotovelada leve e sussurrou. Vai, antes que você perca a coragem. Marina olhou para ele, assentiu e finalmente forçou os pés a se moverem.
Cada passo parecia mais pesado que o anterior. Cada metro atravessado parecia uma eternidade. Mas ela não parou, não desviou. Caminhou diretamente até a mesa 7, onde Gabriel estava olhando para o cardápio com aquela mesma expressão distante de sempre. Ela parou ao lado da mesa, encheu o copo de água e esperou que ele erguesse os olhos. Quando ele ergueu, deu aquele sorriso educado, automático, e agradeceu. E foi nesse momento que Marina fez algo que nunca tinha feito em 3 anos de trabalho. Não se afastou. Ficou ali, parada, olhando para ele. Gabriel percebeu. Piscou, confuso, e a expressão dele mudou de educação automática para algo próximo de curiosidade. Precisa de algo? Ele perguntou, a voz educada, mas ligeiramente hesitante. Marina respirou fundo. Agora. Era agora ou nunca. O senhor está bem? As palavras saíram mais suaves do que ela esperava, mais genuínas. E pelo olhar de Gabriel, ele não esperava aquilo. Não esperava de jeito nenhum. Ele piscou novamente, a boca entreaberta como se estivesse prestes a responder, mas não soubesse como. Sim, estou bem. Por quê? Marina sabia que deveria parar. Sabia que tinha ido longe demais. Mas agora que tinha começado, não conseguia parar. Por que o senhor janta aqui 3 vezes por semana, sempre sozinho, sempre na mesma mesa, sempre com a mesma expressão? E eu só queria saber se está tudo bem. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Gabriel olhou para ela como se estivesse vendo uma pessoa pela primeira vez. Como se, de repente, Marina tivesse deixado de ser apenas a garçonete que servia água e tivesse se tornado alguém real, alguém que via. Você está me perguntando se eu estou bem? Ele repetiu, e havia algo na voz dele que Marina não conseguiu identificar. Surpresa? Desconforto? Ou talvez alívio? Estou, Marina confirmou, a voz firme apesar do coração acelerado. Porque eu acho que ninguém te pergunta isso, e eu acho que alguém deveria. Gabriel ficou em silêncio por um longo momento. Então, lentamente, colocou o cardápio na mesa e olhou para ela com uma intensidade que fez Marina querer recuar. Mas ela não recuou. Sustentou o olhar. Por que você se importa? Ele perguntou, e não havia hostilidade na voz, apenas curiosidade genuína. Marina pensou na resposta. Pensou em dizer que era só empatia, que era só educação, que era só porque ela era assim. Mas decidiu pela verdade. Porque eu sei como é estar em um lugar cheio de gente e se sentir completamente sozinho. E eu vi isso no Senhor e achei que alguém deveria dizer alguma coisa. Gabriel não respondeu imediatamente. Apenas continuou olhando para ela. E Marina viu o momento exato em que algo nele cedeu. Algo pequeno, quase imperceptível, mas cedeu. Eu não estou bem. Ele disse finalmente, a voz saindo baixa, quase um sussurro. Não estou bem há muito tempo. As palavras ficaram suspensas entre eles, pesadas, cruas, honestas. E Marina sentiu o peito apertar, não de pena, de reconhecimento. Obrigado por perguntar, Gabriel continuou. E havia algo nos olhos dele agora que não estava ali antes. Algo que parecia gratidão misturada com surpresa. Ninguém pergunta. Marina assentiu, sem saber o que dizer, sem saber se deveria dizer algo. Às vezes, ela sabia, o silêncio era mais poderoso do que qualquer palavra. Gabriel respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem para continuar. Eu tenho tudo, ele disse, olhando ao redor do restaurante para as pessoas rindo, conversando, vivendo. Tenho dinheiro, tenho sucesso, tenho tudo que qualquer um poderia querer. Mas quando chego em casa não tem ninguém. Não tem ninguém esperando. Não tem ninguém para contar como foi o dia. Não tem ninguém. Ele voltou os olhos para Marina. E eu venho para cá porque pelo menos aqui tem gente. Tem movimento, tem vida, mesmo que não seja minha. Marina sentiu os olhos arderem, mas piscou rápido. Não ia chorar. Não aqui. Não agora. O senhor não precisa estar sozinho, ela disse.
a voz suave, mas firme. Ninguém precisa. Gabriel deu um sorriso triste. É mais fácil falar do que fazer. Quando você tem dinheiro, as pessoas querem estar perto por motivos errados. E quando você percebe isso, fica mais fácil ficar sozinho do que arriscar se machucar de novo. Marina entendeu. Entendeu mais do que ele imaginava. Porque solidão não era sobre estar sozinho fisicamente. Era sobre estar rodeado de pessoas e ainda assim não ser visto, não ser conhecido, não ser compreendido. Eu te vejo, Marina disse, e as palavras saíram antes que ela pudesse pensar. Eu te vejo, Gabriel, e você não está tão sozinho quanto pensa. Gabriel piscou, surpreso ao ouvir o próprio nome. E então, pela primeira vez desde que Marina tinha começado a servi-lo, ele sorriu. Não foi o sorriso educado e automático. Foi um sorriso genuíno, pequeno, mas real. Como você sabe meu nome? Ele perguntou, mas estava sorrindo. Marina sentiu as bochechas corarem. Você é conhecido, e eu presto atenção. Gabriel riu, um som baixo, mas genuíno. Eu percebo. Você é a primeira pessoa em meses que realmente prestou atenção. Marina não soube o que responder. Ficou ali, parada, segurando a jarra de água, sentindo que algo tinha mudado. Algo que não dava para desfazer. Gabriel pegou o cardápio novamente, mas antes de abrir, olhou para ela. Qual é o seu nome? Marina. Marina, ele repetiu, como se estivesse testando o nome. Obrigado, Marina, por perguntar. Por se importar, por ver. Marina assentiu, sentindo o coração acelerado. De nada. Ela se afastou, voltou para a cozinha e só quando estava longe dos olhos dele, permitiu que o alívio a inundasse. Tinha feito, tinha realmente feito, tinha rompido o silêncio. E ele tinha respondido, tinha se aberto, tinha admitido a verdade que ninguém queria ouvir. Lucas apareceu ao lado dela, os olhos arregalados. Eu vi tudo. Você realmente fez. Marina sorriu, ainda processando o que tinha acontecido. Fiz. E ele não te mandou embora. Ele falou com você. De verdade. Falou. Marina confirmou, e havia algo de maravilhado na voz dela, porque tinha funcionado, não tinha sido invasivo, não tinha sido inconveniente, tinha sido humano, e Gabriel tinha respondido com a mesma humanidade. O resto da noite passou em um borrão. Marina serviu outras mesas, mas seus pensamentos estavam presos naquela conversa, nas palavras que Gabriel tinha dito, na forma como ele tinha se aberto, na forma como pela primeira vez ele tinha parecido um pouco menos sozinho. Quando Gabriel terminou o jantar e pediu a conta, Marina foi até a mesa. Ele pagou, deixou a gorjeta generosa de sempre e quando se levantou, olhou para ela. Você trabalha sábado? Marina assentiu. Trabalho. Então te vejo amanhã, ele disse. E havia algo diferente no tom, algo que parecia esperança. Marina sorriu. Até amanhã, Gabriel. Ele acenou e saiu, desaparecendo na noite. Mas dessa vez, Marina não sentiu aquele peso. Não sentiu aquela tristeza. Porque sabia que amanhã, quando ele voltasse, não estaria completamente sozinho. Teria alguém que o via, alguém que se importava. E às vezes, isso era tudo que alguém precisava. Sábado chegou com uma sensação diferente. Marina acordou com o sol entrando pela janela pequena do quarto, esticou os braços e percebeu que estava sorrindo. Sorrindo sem motivo aparente, apenas porque sim, porque algo tinha mudado. Algo que ela não conseguia nomear completamente, mas que sentia no peito como uma quentura suave. Levantou, preparou o café, olhou pela janela para a rua movimentada do bairro e pensou em Gabriel. Pensou na forma como ele tinha se aberto na noite anterior, na forma como tinha admitido a solidão, na forma como tinha sorrido quando ela disse seu nome. E sentiu aquela quentura aumentar. Não era paixão, ainda não. Era algo mais simples, mais puro. Era conexão. Era o reconhecimento de duas pessoas que, por caminhos completamente diferentes, entendiam o que era carregar peso sozinho. Marina terminou o café, se arrumou e pegou os ônibus de sempre. Mas hoje, a viagem não pareceu tão cansativa.
Hoje, os olhares indiferentes dos outros passageiros não a incomodaram. Hoje, ela tinha algo esperando por ela do outro lado da cidade, e isso fazia toda a diferença. Chegou ao restaurante, trocou de roupa, amarrou o avental vermelho e saiu para o salão. Lucas já estava lá, ajeitando as mesas, e quando viu Marina, sorriu. "Você está diferente hoje." Marina revirou os olhos, mas estava sorrindo. "Estou igual sempre." "Mentira, você está brilhando, é estranho." Marina riu, pegando a jarra de água. "Para de besteira, Lucas." "Besteira nada. Você falou com o cara ontem e agora está toda diferente. Admite." Marina parou, olhou para o amigo e suspirou. "Tá bom, talvez eu esteja um pouco diferente, mas é só porque é bom saber que fiz a coisa certa." Lucas assentiu, mas havia algo no olhar dele que parecia preocupação. "Só toma cuidado, tá? Não se envolve demais." "Eu não vou me envolver," Marina respondeu, mas até ela percebeu a falta de convicção na própria voz. Lucas não insistiu, apenas deu de ombros e voltou ao trabalho. E Marina ficou ali, segurando a jarra de água, se perguntando se já não estava envolvida demais, se já não tinha cruzado uma linha que não deveria ter cruzado. As horas passaram. O restaurante encheu gradualmente. Famílias comemorando aniversários, casais em encontros românticos, grupos de amigos aproveitando o fim de semana. E Marina serviu todos com a mesma eficiência de sempre, mas seus olhos voltavam constantemente para a porta de vidro, esperando. 8 horas. A porta se abriu. Gabriel entrou, e Marina sentiu o coração acelerar. Ele estava diferente hoje. Não era o terno, que era o mesmo de sempre. Não era a postura, que continuava ereta e confiante. Era outra coisa. Era a forma como ele olhava ao redor. Era a forma como, quando encontrou os olhos de Marina, sorriu imediatamente. Não foi o sorriso educado e automático. Foi um sorriso de reconhecimento, de alívio, como se ele tivesse esperado por aquilo o dia inteiro. O maître se aproximou para conduzi-lo até a mesa de sempre, mas Gabriel ergueu a mão gentilmente. "Obrigado, mas eu sei o caminho." E então, para a surpresa de Marina e provavelmente de todos que trabalhavam ali, Gabriel caminhou diretamente até a mesa 7, mas dessa vez não se sentou imediatamente. Ficou parado, olhando para Marina, que estava a alguns metros de distância. Marina se aproximou, sentindo as pernas tremerem levemente. "Boa noite," ela disse, tentando manter a voz profissional. "Boa noite, Marina," Gabriel respondeu. E havia algo na forma como ele disse o nome dela que fez o coração de Marina disparar. Ele se sentou, mas não pegou o cardápio. Apenas olhou para ela. "Eu passei o dia inteiro pensando na nossa conversa de ontem." Marina engoliu em seco. Pensando, Gabriel confirmou. Pensando em como fazia tempo que ninguém falava comigo daquele jeito real, sem querer nada em troca. Marina não soube o que dizer. Ficou ali, parada, segurando a jarra de água como se fosse uma âncora. Gabriel continuou, a voz baixa, mas firme. "Eu acordei hoje e percebi que estava esperando ansiosamente pela noite. Não porque ia jantar em um lugar bom, mas porque ia te ver, ia conversar com você. E isso é novo para mim." Marina sentiu as bochechas corarem. "Eu só fiz o que qualquer pessoa deveria fazer. Perguntei se você estava bem." "Mas ninguém faz," Gabriel disse, e havia algo cru naquela afirmação. "Ninguém pergunta, ninguém se importa, todo mundo quer algo de mim, menos você." Marina finalmente encontrou a voz. "Eu não quero nada de você, Gabriel. Eu só queria que você soubesse que não está sozinho." Gabriel sorriu, aquele sorriso pequeno, mas genuíno. "Eu sei, e é exatamente por isso que eu não parei de pensar em você." O silêncio que se seguiu foi carregado. Não era desconfortável, era cheio de algo que nenhum dos dois sabia nomear ainda. Marina se afastou para pegar o bloco de pedidos, tentando recuperar alguma compostura profissional. "O que o senhor vai querer hoje?" Gabriel olhou para o cardápio rapidamente, mas Marina sabia que ele não estava realmente lendo.
Me surpreende. Escolhe algo para mim. Marina piscou, surpresa. Eu? Você? Gabriel confirmou. Confio no seu gosto. Marina sentiu algo aquecer no peito. Confiança. Ele confiava nela. Não porque ela fosse funcionária do restaurante, mas porque ela era Marina. Tá bom, ela disse sorrindo. Vou escolher algo especial. E voltou para a cozinha. Passou o pedido e ficou ali por um momento respirando fundo. Lucas apareceu ao lado dela, os braços cruzados. Você tá brincando com fogo, Marina. Eu sei, ela admitiu, mas não conseguiu parar de sorrir. E você não tá nem um pouco preocupada? Deveria estar? Marina perguntou, olhando para o amigo. Lucas suspirou. Olha, eu não quero estragar nada, mas você tem que lembrar que vocês são de mundos completamente diferentes. Ele é rico, poderoso, acostumado com uma vida que você não conhece. E você é incrível, mas não tem nada disso. Marina sentiu algo apertar no peito, mas não era raiva, era reconhecimento, porque Lucas estava certo. Ela sabia que estava certo. Eu sei disso, Lucas, eu sei que somos diferentes, mas isso não muda o fato de que ele está sozinho e que eu posso ajudar, mesmo que seja só por algumas conversas, mesmo que não leve a nada. Lucas ficou em silêncio, então colocou a mão no ombro dela. Só não esquece de cuidar do seu coração, tá? Porque eu conheço você e sei que você se envolve rápido. Marina assentiu, mas não disse nada, porque sabia que Lucas estava certo sobre isso também. Ela se envolvia rápido, sempre se envolveu, e talvez já estivesse envolvida demais. O prato ficou pronto. Marina pegou, respirou fundo e voltou para o salão. Colocou na frente de Gabriel, que olhou para a comida e então para ela. Ragu de cordeiro com polenta cremosa, Marina disse. É o meu favorito do cardápio. Gabriel sorriu. Então deve ser bom. Ele pegou o garfo, provou e fez uma expressão de aprovação genuína. Está perfeito. Obrigado, Marina. Ela assentiu e estava prestes a se afastar quando Gabriel falou novamente. Fica aqui, só por 1 minuto. Marina hesitou. Olhou ao redor. O restaurante estava cheio, mas ninguém estava prestando atenção neles. E o gerente estava na cozinha. Só 1 minuto. Ela concordou, ficando ali, de pé ao lado da mesa. Gabriel colocou o garfo na mesa e olhou para ela. Me conta sobre você, sobre sua vida, sobre o que te faz sorrir. Marina piscou, surpresa. Por quê? Porque eu passei a noite de ontem pensando em como eu me abri com você, mas não sei nada sobre você. E quero saber. Marina não esperava aquilo. Não esperava que ele se interessasse. Não esperava que quisesse saber sobre a vida dela, tão simples, tão diferente da dele. Não tem muito para contar, ela disse, dando de ombros. Eu trabalho aqui há 3 anos. Acordo cedo, pego 2 ônibus, venho trabalhar, volto para casa, durmo e recomeço no dia seguinte. Mas o que te faz feliz? Gabriel insistiu. O que te faz sorrir? Marina pensou por um momento. Coisas simples, o sol entrando pela janela de manhã, o café quente no começo do dia, ver as pessoas rindo aqui no restaurante, saber que fiz um bom trabalho, pequenas coisas. Gabriel ficou em silêncio, absorvendo as palavras. Então sorriu, um sorriso que parecia quase triste. Eu invejo isso, essa capacidade de encontrar alegria nas coisas simples. Eu esqueci como fazer isso. Não esqueceu. Marina disse, a voz suave. Só parou de prestar atenção. Gabriel olhou para ela com uma intensidade que fez Marina querer desviar o olhar. Mas ela não desviou. Você é incrível, sabia? Ele disse. E havia algo tão sincero naquelas palavras que Marina sentiu os olhos arderem. Não sou, eu só tento ser feliz com o que tenho. E é exatamente isso que te torna incrível. Gabriel insistiu. Marina não soube o que responder. Ficou ali, olhando para ele, sentindo algo crescer no peito. Algo que não deveria crescer. Algo perigoso, mas real. O gerente apareceu no salão, olhando ao redor, e Marina soube que precisava voltar ao trabalho. Eu preciso ir, ela disse, relutante. Gabriel assentiu. Eu sei, mas obrigado. Por ficar, por conversar. De nada.
Marina se afastou, voltou para a cozinha e ficou ali por um momento, tentando processar tudo o que tinha acontecido. Lucas estava certo, ela estava brincando com fogo, estava se envolvendo, estava deixando aquele homem entrar de um jeito que não deveria. Mas enquanto olhava para a mesa 7, onde Gabriel comia com aquela expressão que não era mais completamente solitária, Marina percebeu que não se importava. Não se importava com o risco, não se importava com as diferenças. Porque pela primeira vez em muito tempo, ela estava sentindo algo real. E isso, por mais assustador que fosse, valia qualquer coisa. Gabriel terminou o jantar mais devagar do que nos outros dias. Marina percebeu que ele mastigava com mais calma, que bebia o vinho aos goles pequenos, que olhava ao redor como se estivesse tentando prolongar o momento o máximo possível. E quando finalmente pediu a conta, havia algo diferente na forma como ele se moveu. Não era pressa, era relutância. Relutância de ir embora, de voltar para a vida que o esperava do outro lado daquela porta de vidro. Marina trouxe a conta e Gabriel pagou com o cartão de sempre. Mas quando ela voltou com o recibo, ele não se levantou imediatamente. Ficou ali, olhando para a mesa vazia, para o copo de vinho que ainda tinha um último gole, para tudo menos para a saída. Gabriel! Marina chamou baixinho. Ele ergueu os olhos e ela viu algo ali que fez o coração apertar. Era medo. Medo de voltar para o vazio. Medo de estar sozinho de novo. Você está bem? Ela perguntou, a mesma pergunta que tinha dado início a tudo. Gabriel sorriu, mas foi um sorriso triste. Eu não quero ir embora. As palavras saíram tão honestas, tão cruas, que Marina sentiu um nó na garganta. Por quê? Porque quando eu saio daqui, eu volto para uma casa enorme e vazia, para o silêncio, para a solidão que eu tentei preencher com trabalho, com dinheiro, com qualquer coisa que não fosse sentir. Ele olhou para ela e Marina viu lágrimas se formando nos cantos dos olhos dele. E quando estou aqui, conversando com você, eu não me sinto sozinho. E é assustador perceber o quanto eu preciso disso. Marina puxou a cadeira ao lado dele e sentou, quebrando mais uma regra do protocolo. Mas naquele momento não importava. Nada importava, além daquele homem que estava se despedaçando na frente dela. Você não precisa estar sozinho, ela disse, segurando a mão dele sobre a mesa. O toque foi elétrico, inesperado, mas nenhum dos dois se afastou. Eu sei, Gabriel sussurrou, mas eu não sei como mudar isso. Eu não sei como deixar alguém entrar de verdade. Eu não sei como confiar. Você confiou em mim, Marina lembrou, apertando a mão dele gentilmente. Você se abriu. Você contou a verdade. Isso é confiar. Gabriel olhou para as mãos deles entrelaçadas e respirou fundo. Você é diferente. Você me vê. Não o dinheiro, não o sucesso, não a fachada. Você me vê. Marina sentiu os olhos arderem. Porque você deixou. Porque quando eu perguntei se você estava bem, você não mentiu. O silêncio entre eles era carregado de algo que nenhum dos dois tinha coragem de nomear ainda. Mas estava ali, crescendo, se fortalecendo a cada segundo. Eu não sei o que fazer, Gabriel admitiu, a voz embargada. Eu passei tanto tempo construindo essa vida perfeita, esse império, essa imagem, e agora percebo que não tenho ninguém para dividir. Não tenho ninguém que realmente se importe se eu chego em casa ou não, e isso está me matando aos poucos. Marina sentiu uma lágrima escorrer pelo rosto e a enxugou rapidamente. Não podia chorar, não ali, mas era difícil não se emocionar com tamanha honestidade. Gabriel, olha para mim, ela pediu, e ele obedeceu. Você não está sozinho, não mais. Eu estou aqui, e eu me importo. Pode não parecer muito, pode não ser o que você esperava, mas é real. E às vezes, o real é tudo o que a gente precisa. Gabriel apertou a mão dela, e Marina sentiu a intensidade daquele gesto. Era mais do que gratidão, era mais do que amizade. Era o começo de algo que ambos sabiam que não deveria acontecer, mas que estava acontecendo de qualquer forma. Eu posso te ver de novo, fora daqui? Gabriel perguntou,
e havia esperança misturada com medo na voz. Marina hesitou. Sabia que cruzar aquela linha mudaria tudo. Mudaria a dinâmica, mudaria o que eles eram um para o outro. Mas quando olhou nos olhos dele, viu algo que não podia ignorar. Viu alguém que precisava, alguém que pela primeira vez estava pedindo por conexão genuína. Sim, ela respondeu, e a palavra saiu firme apesar do coração acelerado. Você pode. Gabriel sorriu, e dessa vez foi um sorriso verdadeiro. Não triste, não amargurado, apenas aliviado. Amanhã podemos tomar um café? Marina riu baixinho. Um café? Você janta em restaurantes de 5 estrelas e quer tomar um café comigo? Eu quero estar com você. Gabriel corrigiu. Não importa onde, não importa como. Marina sentiu o coração aquecer. Então sim, amanhã, um café. Gabriel pegou o celular, desbloqueou e passou para ela. Coloca seu número, por favor. Marina pegou o celular, digitou o número com as mãos tremendo levemente e devolveu. Gabriel salvou o contato e sorriu. Marina, ele disse, testando o nome novamente. Perfeito. Ele se levantou, ajustou o paletó, mas antes de sair, olhou para ela mais uma vez. Obrigado por tudo, por me ver, por se importar, por estar aqui. Marina se levantou também. De nada, Gabriel. E obrigada a você, por confiar. Ele hesitou, como se quisesse dizer algo mais, fazer algo mais. Mas apenas acenou e saiu, desaparecendo na noite. Mas dessa vez, Marina não sentiu aquele vazio, porque sabia que amanhã eles se veriam de novo, não como cliente e garçonete, mas como duas pessoas que, contra todas as probabilidades, tinham encontrado algo raro. Marina voltou para a cozinha e encontrou Lucas olhando para ela com uma expressão que misturava preocupação e resignação. Você deu seu número para ele. Não foi uma pergunta, foi uma afirmação. Marina assentiu. Dei. Marina, Lucas começou, mas ela o interrompeu. Eu sei o que você vai dizer. Eu sei que é arriscado. Eu sei que somos de mundos diferentes. Eu sei de tudo isso, Lucas. Mas eu não consigo ignorar. Ele precisa de alguém e eu quero estar lá. Lucas suspirou, mas não havia julgamento nos olhos dele. Apenas preocupação genuína. Só promete que você vai cuidar do seu coração, porque quando isso acabar, e provavelmente vai acabar, eu não quero te ver destruída. Eu prometo, Marina disse, mas até ela sabia que era uma promessa que talvez não conseguisse cumprir. O resto da noite passou em um borrão. Marina serviu outras mesas, sorriu para outros clientes, fez seu trabalho, mas seus pensamentos estavam presos em Gabriel, na forma como ele tinha segurado a mão dela, na forma como tinha pedido o número, na forma como tinha olhado para ela como se ela fosse a única coisa real em um mundo de artifícios. Quando o turno terminou, Marina trocou o avental vermelho pela blusa simples, pegou a bolsa e saiu pela porta dos fundos. O ar frio da noite bateu no rosto, mas dessa vez ela sorriu. Sorriu porque tinha algo esperando por ela amanhã. Algo novo, assustador, mas real. Pegou o celular e viu uma mensagem de número desconhecido. Cheguei em casa. A casa continua vazia, mas meu coração não. Obrigado por isso. Até amanhã, Marina. Ela leu a mensagem 3 vezes, sentindo o peito aquecer a cada leitura. Digitou uma resposta. Até amanhã, Gabriel. Durma bem. A resposta veio quase imediatamente. Agora vou dormir bem. Pela primeira vez em muito tempo. Marina guardou o celular, começou a caminhar em direção ao ponto de ônibus e percebeu que estava sorrindo. Sorrindo como não sorria há anos. Porque algo tinha mudado. Algo grande, assustador, mas maravilhoso. Chegou em casa, uma kitnet pequena no bairro afastado, subiu os 3 lances de escada, abriu a porta e entrou. O espaço era simples, uma cama encostada na parede, uma mesinha com 2 cadeiras, um fogão de 2 bocas, um banheiro minúsculo. Mas era dela. Era conquistado com o próprio suor. E nunca tinha se sentido vazio. Porque Marina tinha aprendido cedo que casa não era sobre tamanho ou luxo.
Era sobre o que você sentia quando estava lá. E ela sempre se sentiu em paz. Trocou de roupa, preparou um chá simples, sentou na cama e pegou o celular novamente. Olhou para a conversa com Gabriel e sentiu algo apertar no peito. Ele tinha razão. Eles eram muito diferentes. Ela morava em uma kitnet. Ele morava em uma mansão. Ela pegava ônibus. Ele tinha motorista. Ela contava cada centavo. Ele tinha mais dinheiro do que saberia gastar em uma vida. Mas naquele momento, nenhuma dessas diferenças parecia importar, porque o que conectava eles não era dinheiro, não era status, não era nada material. Era humanidade, era vulnerabilidade, era a coragem de ser honesto em um mundo que valoriza mais a fachada do que a verdade. Marina deitou, abraçou o travesseiro e pensou no dia seguinte, no café que tomariam juntos, nas conversas que teriam, nas descobertas que fariam um sobre o outro. E pela primeira vez em muito tempo, Marina se permitiu sonhar. Sonhar com algo além da rotina, além da sobrevivência, além do básico. Sonhar com conexão, com companhia, com alguém que a via não como função, não como meio, mas como pessoa, como Marina. O celular vibrou novamente. Outra mensagem de Gabriel. Você já dormiu? Marina sorriu e digitou. Ainda não. Você? Não consigo. Fico pensando em amanhã. Eu também. Marina? Sim. Obrigado. Por tudo. Você não sabe o quanto isso significa para mim. Marina sentiu os olhos arderem, mas dessa vez não segurou as lágrimas. Deixou que caíssem, silenciosas, quentes, libertadoras. Você também significa muito para mim, Gabriel. Mais do que deveria. Mais do que é seguro. Mas significa. A resposta demorou alguns segundos, mas quando veio, fez o coração de Marina disparar. Então talvez a gente devesse parar de ter medo e ver onde isso vai dar. Marina leu a mensagem várias vezes. Então, com as mãos tremendo e o coração acelerado, digitou a resposta que mudaria tudo. Talvez a gente devesse. E foi assim, trocando mensagens na escuridão de seus respectivos quartos, que Marina e Gabriel deram o próximo passo. Um passo assustador, um passo arriscado, mas um passo juntos. Domingo amanheceu com o céu limpo e o sol forte batendo na janela da kitnet. Marina acordou antes do despertador, o coração já acelerado com a antecipação do que viria. Levantou, preparou o café, mas mal conseguiu beber. O estômago estava embrulhado, não de medo, mas de expectativa. Era estranho. Ela tinha saído com outras pessoas antes. Tinha tido encontros, alguns bons, outros desastrosos. Mas nunca tinha sentido aquilo. Aquela mistura de ansiedade, empolgação e algo que parecia perigosamente próximo de esperança. Escolheu a roupa com cuidado. Nada muito arrumado, porque não queria parecer que estava tentando demais. Mas nada muito simples, porque queria se sentir bonita. Acabou escolhendo uma calça jeans, uma blusa branca simples e a sandália mais confortável que tinha. Prendeu os cabelos em um rabo de cavalo solto, passou um pouco de batom, olhou no espelho e respirou fundo. Era só um café, só uma conversa, nada demais. Mas quando o celular vibrou com uma mensagem de Gabriel perguntando o endereço para buscá-la, Marina percebeu que estava mentindo para si mesma. Não era só um café. Era o começo de algo que ela não sabia nomear, mas que sentia com cada fibra do ser. Ela digitou o endereço, mas hesitou antes de enviar. A kitnet era pequena, simples. O prédio era velho. Não era vergonha, nunca foi. Mas pela primeira vez, Marina se perguntou como aquilo pareceria para alguém como Gabriel. Alguém acostumado com luxo, com espaço, com tudo que o dinheiro podia comprar. Balançou a cabeça, afastando os pensamentos. Se ele não aceitasse quem ela era, de onde vinha, então não valia a pena. Enviou o endereço. A resposta veio rápida. Estou saindo agora, te vejo em 20 minutos. Marina guardou o celular, pegou a bolsa e desceu as escadas. Preferiu esperar na calçada, não porque tinha vergonha, mas porque não queria que Gabriel subisse. Não ainda. Não quando tudo era tão novo, tão frágil.
A rua estava vazia para um domingo de manhã. Algumas crianças brincavam na esquina, um senhor varria à frente da casa, uma mulher pendurava roupas no varal. Vida simples, vida real, a vida que Marina conhecia. 15 minutos depois, um carro preto e elegante virou a esquina e parou na frente dela. Gabriel saiu e Marina sentiu o coração disparar. Ele não estava de terno, estava de calça jeans escura, camisa branca e tênis. Simples, quase irreconhecível. E de alguma forma, ainda mais bonito. "Oi", ele disse sorrindo daquele jeito que fazia o estômago de Marina revirar. "Oi", ela respondeu, e percebeu que estava sorrindo também. Gabriel olhou ao redor, para o prédio, para a rua, e Marina se preparou para qualquer reação. Mas ele apenas sorriu e disse: "Você mora aqui?" "Moro. Eu sei que não é muito, mas é meu." "É perfeito", Gabriel disse, e havia sinceridade na voz. "É real, é honesto, é você." Marina sentiu algo aquecer no peito. Ele abriu a porta do carro para ela e Marina entrou, sentindo o cheiro de couro novo e aquele ar-condicionado gelado que só carros caros têm. Gabriel entrou do outro lado, ligou o carro e olhou para ela. "Para onde você quer ir?" Marina deu de ombros. "Você escolhe. Eu não conheço muitos lugares além do trabalho e de casa." Gabriel pensou por um momento, então sorriu. "Eu conheço um lugar. Você vai gostar." Eles dirigiram em silêncio confortável pelos primeiros minutos. Marina olhava pela janela, vendo a cidade passar, e Gabriel de vez em quando olhava para ela, como se estivesse tentando memorizar cada detalhe. "Você está nervosa?" ele perguntou finalmente. Marina riu, mas foi uma risada honesta. "Estou. E você?" "Apavorado", Gabriel admitiu. E havia algo tão vulnerável naquela confissão que Marina virou para olhar para ele. "Por quê?" "Porque faz muito tempo que eu não faço isso. Que eu não saio com alguém sem segundas intenções, sem jogos, sem precisar fingir, e eu não quero estragar." Marina estendeu a mão e tocou o braço dele gentilmente. "Você não vai estragar. A gente só vai conversar, tomar um café, ser nós mesmos." Gabriel olhou para a mão dela no braço dele e sorriu. "Você tem razão. Desculpa, eu só não quero te perder antes mesmo de te ter." "Você não vai me perder", Marina disse, e percebeu que acreditava nisso. Chegaram a uma cafeteria pequena em um bairro que Marina não conhecia. Não era sofisticada, não era cara, era aconchegante, com mesinhas de madeira, plantas nas janelas e o cheiro de café fresco no ar. Gabriel estacionou e se virou para ela. "Eu descobri esse lugar há alguns anos, quando precisava fugir de tudo. É simples, mas o café é o melhor da cidade." Marina sorriu. "Parece perfeito." Entraram juntos, e a dona da cafeteria, uma senhora de cabelos grisalhos e sorriso acolhedor, cumprimentou Gabriel como se fossem velhos amigos. "Gabriel, fazia tempo que você não aparecia." "Eu sei, dona Clara, mas hoje eu trouxe alguém especial." A senhora olhou para Marina e sorriu ainda mais. "Especial mesmo. Sejam bem-vindos. Sentem onde quiserem." Gabriel escolheu uma mesa perto da janela, de onde podiam ver a rua tranquila e as árvores balançando com o vento. Marina sentou e, pela primeira vez desde que tinha acordado, sentiu-se relaxada. Aquele lugar não era intimidador. Não era pretensioso, era humano. Pediram café e pão de queijo, e quando ficaram sozinhos, Gabriel olhou para Marina com uma intensidade que fez ela querer desviar o olhar, mas não desviou. "Eu não consigo parar de pensar em como foi corajoso o que você fez", ele disse. "Perguntar se eu estava bem, romper o protocolo, arriscar seu emprego por um desconhecido." Marina deu de ombros. "Eu só fiz o que era certo." "Mas ninguém mais fez", Gabriel insistiu. "Ninguém mais viu, ninguém mais se importou, só você." Marina ficou em silêncio por um momento e então disse: "Eu vi porque eu entendo. Eu sei como é estar em um lugar cheio de gente e se sentir invisível. Eu sei como é sorrir quando está doendo por dentro, e quando eu vi isso em você, eu não consegui ignorar."
Gabriel pegou a mão dela sobre a mesa e dessa vez o toque foi mais firme, mais intencional. Você é incrível, Marina. Mais do que você sabe. Marina sentiu as bochechas corarem. Eu não sou nada demais. Você é tudo, Gabriel corrigiu. Você é gentil, observadora, corajosa. Você trabalha duro, mantém a cabeça erguida, encontra alegria nas coisas simples. Você é tudo que eu não sou. Você também é corajoso, Marina disse. Foi corajoso se abrir. Foi corajoso admitir que estava sozinho. Foi corajoso confiar em mim. Gabriel sorriu, mas foi um sorriso triste. Eu não tive escolha. Você me desarmou. O café chegou e eles beberam em silêncio confortável. Marina olhava para Gabriel e via não o empresário bem-sucedido, não o homem rico. Via apenas um ser humano. Um ser humano que tinha construído uma vida perfeita do lado de fora, mas que estava vazio por dentro. E ela queria preencher aquele vazio, não com pena, não com caridade, mas com companhia, com compreensão, com presença genuína. Me conta sobre sua vida, Marina pediu, sobre como você chegou onde está. Gabriel suspirou, como se estivesse decidindo quanto revelar. Então começou. Eu herdei a empresa do meu pai quando ele morreu. Eu tinha 25 anos. Não estava pronto. Não sabia nada sobre negócios, mas não tinha escolha. Tinha funcionários dependendo de mim, contratos a cumprir, expectativas a atender. Ele pausou tomando um gole de café. Eu me dediquei completamente. Aprendi tudo o que podia. Trabalhei 18 horas por dia. Sacrifiquei relacionamentos, amizades, qualquer coisa que me distraísse. E funcionou. A empresa cresceu. Eu tive sucesso, mas no processo perdi a mim mesmo. Marina apertou a mão dele. Você não se perdeu, você só esqueceu, mas pode lembrar. Gabriel olhou para ela com aqueles olhos que carregavam tanto peso. Como? Começando agora, Marina disse. Começando com coisas simples, com um café em uma manhã de domingo, com uma conversa honesta, com alguém que te vê. Gabriel sorriu, e dessa vez foi um sorriso verdadeiro. Você me faz acreditar que é possível. Você me faz sentir vivo. Marina sentiu os olhos arderem, mas piscou rápido. Você está vivo, Gabriel. Você só precisava de alguém para te lembrar disso. Eles ficaram ali por horas, conversando sobre tudo e nada, sobre sonhos que tinham quando eram crianças, sobre medos que carregavam agora, sobre esperanças para o futuro. E quanto mais conversavam, mais Marina percebia que não era só conexão. Era mais, era atração, era admiração, era o começo de algo que ela não tinha coragem de nomear, mas que sentia com cada batida do coração. Quando finalmente saíram da cafeteria, o sol já estava alto no céu. Gabriel insistiu em pagar e Marina não discutiu. Voltaram para o carro, mas nenhum dos dois queria que o dia acabasse. Você tem algum lugar que precisa ir? Gabriel perguntou. Marina balançou a cabeça. Não, domingo é meu dia de folga. Então me deixa te mostrar algo, Gabriel disse, e havia excitação na voz. Eles dirigiram por mais alguns minutos até chegarem a um parque que Marina nunca tinha visto. Era enorme, com árvores antigas, lagos, trilhas. Gabriel estacionou e eles saíram, caminhando lado a lado. Eu venho aqui quando preciso pensar, Gabriel disse. É o único lugar onde consigo respirar. Marina olhou ao redor e entendeu. Havia algo de pacífico ali. Algo que nem todo o dinheiro do mundo podia comprar. Eles caminharam em silêncio e em algum momento Gabriel pegou a mão dela. Foi natural, foi simples, foi certo. Marina entrelaçou os dedos nos dele e sentiu algo aquecer no peito. Algo que parecia perigosamente próximo de esperança. Pararam perto do lago, observando os patos nadando tranquilamente. Gabriel se virou para ela. Marina, eu preciso te dizer uma coisa. Ela olhou para ele, o coração acelerado. O quê? Eu sei que isso é rápido. Eu sei que mal nos conhecemos. Mas eu não consigo ignorar o que estou sentindo. E eu não quero ignorar. Eu quero ver onde isso vai dar. Eu quero te conhecer de verdade.
Eu quero estar presente na sua vida, se você deixar. Marina sentiu as lágrimas formarem, mas dessa vez não tentou esconder. Eu também quero isso, Gabriel, mais do que deveria, mais do que é seguro, mas quero. Gabriel sorriu, aquele sorriso que iluminava o rosto inteiro. Então a gente tenta, a gente se arrisca, a gente vê o que acontece. Marina assentiu, e Gabriel se inclinou devagar, dando tempo para ela recuar se quisesse. Mas ela não quis. Quando os lábios dele tocaram os dela, Marina sentiu o mundo parar. Foi suave, cuidadoso, mas carregado de todo o sentimento que tinha se acumulado. Um beijo que selou a promessa. Um beijo que marcou o começo de algo real. Quando se afastaram, estavam ambos sorrindo, os olhos brilhando. E Marina soube, com certeza absoluta, que sua vida tinha mudado para sempre. O beijo terminou, mas nenhum dos dois se afastou completamente. Ficaram ali, próximos, as testas se tocando, os olhos fechados, apenas sentindo a presença um do outro, sentindo a realidade daquele momento, sentindo que algo tinha mudado de forma irreversível. Gabriel abriu os olhos primeiro e segurou o rosto de Marina com as duas mãos, os polegares acariciando suavemente as bochechas dela. Eu estava tão perdido, ele sussurrou, a voz embargada, tão completamente perdido. E então você apareceu e me perguntou se eu estava bem. E ninguém em anos tinha feito essa pergunta de verdade. Marina sentiu as lágrimas escorrerem livremente agora, mas não tentou escondê-las. E você respondeu com a verdade. Você não fingiu. Você não se escondeu, você me deixou ver. Gabriel sorriu através das próprias lágrimas. Porque você me fez sentir seguro. Pela primeira vez em tanto tempo, eu me senti seguro para ser honesto. Eles ficaram assim por mais alguns segundos, apenas existindo naquele espaço entre o beijo e o que viria depois. Então, Gabriel pegou a mão dela e começaram a caminhar de volta para o carro. Durante o caminho, Gabriel não soltou a mão dela nem por um segundo. Era como se tivesse medo de que, se soltasse, Marina desapareceria. Marina apertou a mão dele de volta, querendo que ele soubesse que estava ali, que ia ficar, que não era ilusão. No carro, enquanto Gabriel dirigia de volta para o bairro dela, Marina olhou pela janela e sentiu algo estranho. Não era medo, não era dúvida, era paz. Uma paz profunda que vinha de saber que tinha tomado a decisão certa, que tinha se arriscado, que tinha deixado alguém entrar e que esse alguém tinha visto ela de verdade. Marina? Gabriel chamou, tirando ela dos pensamentos. Sim, eu não quero que esse dia acabe, ele admitiu. Eu não quero te deixar e voltar para aquela casa vazia. Eu não quero... Ele parou, a voz falhando. Marina virou para ele. Então não acaba. Não precisa acabar só porque o sol vai se pôr. A gente pode continuar. A gente pode fazer isso funcionar. Gabriel parou o carro em um sinal vermelho e olhou para ela. Como? Como a gente faz isso funcionar quando nossas vidas são tão diferentes? Marina respirou fundo, escolhendo as palavras com cuidado. A gente faz sendo honesto, sendo presente, não deixando que as diferenças importem mais do que o que a gente sente. Você tem dinheiro, eu não. Você mora em uma mansão, eu moro em uma kitnet. Mas quando estamos juntos, nada disso importa. O que importa é que você me vê e eu te vejo. E isso é mais raro e mais valioso do que qualquer coisa que o dinheiro pode comprar. Gabriel ficou em silêncio, absorvendo as palavras. O sinal abriu e ele voltou a dirigir, mas Marina viu um sorriso pequeno se formar nos lábios dele. Chegaram ao prédio de Marina e Gabriel estacionou, mas não desligou o carro. Ficou ali, as mãos no volante, olhando para frente. Eu tenho medo, ele confessou, a voz baixa. Medo de estragar, medo de te machucar, medo de não ser o suficiente. Marina desafivelou o cinto e se virou completamente para ele. Gabriel, olha para mim. Ele obedeceu, virando o rosto para encontrar os olhos dela. Você é suficiente. Você sempre foi.
não o empresário, não o homem rico, você. O Gabriel que janta sozinho porque tem medo de se conectar. O Gabriel que se abriu quando eu perguntei se estava bem. O Gabriel que me trouxe para uma cafeteria simples porque é lá que ele se sente ele mesmo. Esse Gabriel é mais do que suficiente. Gabriel soltou o volante e pegou as mãos de Marina, entrelaçando os dedos nos dela. E se eu te decepcionar? Então a gente conversa, a gente conserta. A gente não desiste, Marina disse firme, porque desistir é fácil. Qualquer um pode desistir. Mas lutar, tentar, se arriscar, isso é corajoso. E eu sei que você é corajoso. Gabriel puxou Marina para perto e a abraçou forte, enterrando o rosto no pescoço dela. Obrigado, ele sussurrou. Por tudo, por me ver, por me aceitar, por me dar esperança. Marina abraçou ele de volta, sentindo o calor, a firmeza, a sinceridade daquele gesto. Você me deu esperança também. Você me mostrou que ainda existem pessoas que procuram algo real, algo verdadeiro. Ficaram assim por um tempo que pareceu eterno e ao mesmo tempo curto demais. Então, Gabriel se afastou, limpou as lágrimas que tinham escorrido e sorriu. Eu posso te ver amanhã? Marina sorriu de volta. Você pode me ver sempre que quiser. Então eu quero te ver todos os dias, Gabriel disse, e havia determinação na voz. Eu quero jantar contigo, não sozinho naquela mesa. Eu quero acordar sabendo que vou te ver. Eu quero fazer parte da sua vida de verdade. Marina sentiu o coração acelerar. E você vai, mas Gabriel, o quê? Não desiste de mim quando as coisas ficarem difíceis, porque vão ficar. As pessoas vão julgar, vão questionar, vão dizer que somos muito diferentes. E tem dias que vai ser duro, mas se a gente se agarrar nisso, no que a gente sente, a gente consegue. Gabriel pegou o rosto dela novamente, olhando fundo nos olhos. Eu não vou desistir de você, nunca. Você me salvou, Marina. Me salvou de uma vida que parecia perfeita, mas era vazia. E eu vou passar o resto dos meus dias te mostrando o quanto você importa. As lágrimas voltaram, mas dessa vez eram lágrimas de alegria pura. Eu te amo, Marina disse, e as palavras saíram antes que ela pudesse pensar, mas não se arrependeu, porque era verdade. Gabriel piscou, surpreso, e então sorriu aquele sorriso que iluminava tudo ao redor. Eu também te amo. E eu nem sabia que ainda era capaz de sentir isso. Eles se beijaram novamente, dessa vez com mais urgência, mais certeza, mais promessa. Quando se afastaram, estavam ambos sorrindo, os olhos brilhando. Marina abriu a porta do carro, mas antes de sair, olhou para ele mais uma vez. Amanhã eu trabalho. Você vai jantar lá? Gabriel balançou a cabeça. Não, amanhã eu vou te buscar depois do trabalho. E a gente vai jantar juntos. De verdade, sem você me servindo, sem protocolos, só nós dois. Marina sentiu o coração aquecer. Eu adoraria isso. Então está marcado, Gabriel disse. E Marina, sim, obrigado por ter a coragem de perguntar se eu estava bem, por não ter ignorado, por ter visto o que ninguém mais viu. Marina sorriu, mas foi um sorriso cheio de lágrimas. Obrigado você. Por ter respondido com a verdade, por ter confiado em mim, por ter deixado alguém entrar. Ela saiu do carro, fechou a porta e ficou ali na calçada vendo Gabriel acenar e ir embora. Mas dessa vez não havia tristeza, não havia vazio, porque ela sabia que ia vê-lo no dia seguinte, sabia que ele não estava mais sozinho, sabia que nenhum dos dois estava. Marina subiu as escadas, entrou na kitnet e pela primeira vez em muito tempo, o espaço não pareceu pequeno, pareceu perfeito, porque estava cheio, cheio de esperança, de amor, de possibilidades. Ela pegou o celular e viu uma mensagem de Gabriel. Cheguei em casa. A casa continua grande, mas meu coração está tão cheio que não importa. Eu te amo, Marina. Obrigado por existir. Marina sentou na cama, abraçou o travesseiro e digitou a resposta.
Eu te amo também, Gabriel, e obrigada a você por ter a coragem de ser vulnerável, por ter confiado em mim, por ter me mostrado que amor verdadeiro ainda existe. A resposta veio rápida. A gente vai fazer isso funcionar, eu prometo. Eu também prometo. Marina deitou, olhou para o teto e sorriu. Sorriu porque tinha se arriscado, porque tinha rompido o silêncio, porque tinha perguntado se ele estava bem. E aquela pergunta simples, aquelas 3 palavras, tinham mudado tudo. Tinham salvado não apenas Gabriel, mas ela também, porque Marina percebeu que também estava sozinha. Não da mesma forma que Gabriel, não da mesma maneira óbvia, mas estava. E agora, finalmente, não estava mais. No dia seguinte, Marina foi trabalhar com o coração leve. Serviu as mesas, sorriu para os clientes, fez seu trabalho. Mas dessa vez, não estava esperando que Gabriel entrasse pela porta. Estava esperando que o turno acabasse para que pudessem jantar juntos. E quando finalmente terminou, trocou o avental vermelho pela blusa simples, pegou a bolsa e saiu pela porta da frente. Gabriel estava lá, encostado no carro, com um buquê de flores simples, sorrindo daquele jeito que fazia o mundo inteiro desaparecer. Marina correu até ele, se jogou nos braços dele e eles ficaram assim, abraçados no meio da calçada, sob o olhar curioso dos passantes. Você veio, ela disse, mesmo sabendo que era óbvio. Eu disse que viria, Gabriel respondeu, e eu sempre vou vir, sempre que você precisar, sempre que você quiser, sempre. Ele entregou as flores e Marina as recebeu com os olhos cheios de lágrimas. São lindas, assim como você, Gabriel disse, e não havia artifício naquelas palavras, apenas verdade. Entraram no carro e Gabriel perguntou para onde ela queria ir. Marina pensou por um momento e então sorriu. Para qualquer lugar, desde que seja com você. Gabriel riu, aquela risada genuína que Marina tinha aprendido a amar, e começou a dirigir. E enquanto as ruas da cidade passavam pela janela, Marina olhou para o homem ao seu lado e soube, com absoluta certeza, que tinha feito a coisa certa, tinha se arriscado, tinha amado, tinha deixado alguém entrar. E Gabriel, que tinha passado tanto tempo jantando sozinho, que tinha construído uma vida perfeita do lado de fora, mas vazia por dentro, finalmente tinha encontrado o que procurava. Não em restaurantes sofisticados, não em reuniões importantes, não em conquistas profissionais. Tinha encontrado em uma garçonete de avental vermelho que teve a coragem de perguntar se ele estava bem. E naquela pergunta simples, naquelas palavras honestas, ele tinha encontrado a salvação, tinha encontrado a conexão, tinha encontrado o amor. E enquanto dirigiam juntos para um futuro incerto, mas cheio de possibilidades, tanto Gabriel quanto Marina sabiam uma coisa: não importava o que viesse, enfrentariam juntos, lado a lado, com verdade, respeito e amor. E isso, no fim das contas, era tudo o que precisavam. O milionário que tinha tudo finalmente tinha a única coisa que o dinheiro não podia comprar. Alguém que o via, que o amava, que estava presente. E a garçonete que vivia com pouco finalmente tinha a riqueza que sempre mereceu: ser vista, ser amada, ser valorizada. E juntos, eles provaram que o amor verdadeiro não conhece classe social, não conhece diferenças, não conhece barreiras, conhece apenas coração. E quando 2 corações se encontram de verdade, nada mais importa.